Olá, hoje vamos iniciar a aula 2 de Vigilância Epidemiológica. Bom, a última aula nós finalizamos aí definindo as seguintes situações: emergências de saúde pública de importância nacional e a emergência de saúde pública de importância internacional. Então, só para a gente refrescar aí a memória, né, o que quer dizer essas duas situações, né? Então, o primeiro aí, de importância nacional, então é aquelas situações, aqueles eventos, né, dentro do país, né, que pode afetar aí mais de um estado, né, um ou mais de um estado. Agora, as emergências de saúde pública de importância internacional já é a que envolve mais de um país, ok? Bom, muito bem. Então, colocando aí como exemplo aí o Covid-19, nós de fato conseguimos definir que o Covid-19 é uma emergência de saúde pública de importância internacional por se tratar de uma pandemia, e pandemia é aquele evento de surgimento em vários continentes, ok? Continuando aí com a nossa aula, vamos falar agora dos critérios para a seleção de doenças, agravos e eventos prioritários da vigilância epidemiológica. Então, isso quer dizer o quê? Para definir numa escala de prioridade as doenças mais preocupantes, né? Os eventos onde de fato pode trazer um prejuízo muito grave, né, a um coletivo, baseado aí na taxa de mortalidade, taxa de morbidade, né? Então, dentro da vigilância epidemiológica, temos uma lista de prioridade, que é uma lista, vamos dizer assim, onde em primeiro lugar vai estar aqueles eventos e doenças mais graves, onde vai exigir da vigilância epidemiológica intervenções mais rápidas, né? Onde vai exigir da vigilância epidemiológica o envolvimento de uma equipe ou de mais de uma equipe para controlar e resolver aquela situação, tá? E para que essa lista seja feita de forma eficiente, temos esses critérios para estar julgando cada doença, cada evento, vamos dizer assim. Então, primeiramente, do primeiro critério seria o que? A magnitude, né? Então, o que seria isso? Traduz pela incidência, prevalência, mortalidade, anos de potenciais de vidas perdidos, aplicável a doenças de elevada frequência que afeta grandes contingentes populacionais. Então, magnitude seria o quê? A quantidade, vamos dizer assim, da população, né? O tamanho do território que acomete, que pode acometer, certo? Bom, o próximo critério seria potencial de disseminação, que significa o quê? O poder de transmissibilidade dessa doença, né? Qual que é a força de transmissão dessa doença, as formas de transmissão dessa doença, né, que de fato faz toda a diferença aí no reconhecimento da doença, né, de estar definindo aí e deslanchando toda a doença, porque quanto mais fácil for a transmissibilidade, mais pessoa essa doença pode se transmitir, né, contaminar outras pessoas, ok? O outro critério seria, na verdade, né, esse próximo critério aí já envolve várias situações, que é aqui as transcendência, né? Então, o que é a transcendência? É um conjunto de características que confere relevâncias especiais das doenças ou agravos de acordo com a sua especificidade, né?
Então, seria o quê? A gravidade, né? Então, quando eu falo de gravidade, seria o quê? As taxas de hospitalização, a probabilidade de sequela, né? Relevância social, né? Significa o quê? O valor que a sociedade confere à ocorrência do evento, né? Então, a sociedade dá importância ou não está dando, tem medo ou não tem, se cuida ou não se cuida, né? Relevância econômica, né? Então, são aquelas situações, aquelas doenças que podem afetar economicamente uma família, uma cidade, né? Devido a isso ser uma doença que vai estar desenvolvendo sequelas, restrições sociais, conforme aí estamos vivenciando com o Covid-19, por exemplo. A vulnerabilidade seria outro tópico aí das transcendências. Seria o quê? Medida pelos instrumentos específicos de prevenção e controle, que permitem a atuação concreta e efetiva dos serviços de saúde, né? Então, quando estamos falando desse tópico de vulnerabilidade, seria o quê? A equipe de saúde focar naquela população, naquelas pessoas que estão mais vulneráveis a essa doença, aquele grupo de taxa etária, né, de faixa etária que pode sofrer mais se contaminar com determinada doença, ok? E epidemias, surtos e agravos inusitados, né? Então, essa transcendência aí, esse tópico, seria aquelas doenças que pode desenvolver esse quadro de epidemiologia, né? De epidemias e surtos, né? Então, todas as suspeitas de epidemias ou de ocorrência de agravos inusitados devem ser investigado imediatamente, fazer as notificações aos níveis correspondentes, né, a nível estadual, municipal, federal, se necessário, né, de uma forma mais rápida possível, porque dessa forma, quanto mais rápido, fazendo a notificação correta, as medidas de controle, de investigação, de controlar, né, a disseminação daquela doença agravo vai ser mais rápida. Compromissos internacionais, né? Então, de fato, existe doenças e agravos onde devemos prestar conhecimento a nível internacional, né? Assim, todos esses envolvidos, né? Então, de nível nacional e internacional, pode adotar medidas de controle, pode atuar de uma forma de ajuda, né? Uma força-tarefa, né? Para de fato controlar, eliminar e erradicar doenças aí que possam estar previstas, né, listadas como de interesse internacional, tá? Então, seria o quê? Todas as federações, né, atuar com comprometimento, juntos e aliados, para controlar, como eu disse, né, eliminar, erradicar determinadas doenças que estão listadas, ok? Então aí, que lista-se os agravos e doenças e eventos especificados no Regulamento Sanitário Internacional. Definição de casos na vigilância epidemiológica. Bom, fazer as definições dos casos de forma correta é extremamente importante, né? Porque isso vai garantir que casos de determinada doença que esteja sendo investigada em diferentes lugares, em diferentes períodos,
possa ser classificada adequadamente. E assim vai estar permitindo as comparações entre as regiões, entre as populações, né? Por conta aí que está sendo feito a definição de forma correta, tá? Então essa definição ela deve ser suficientemente sensível. Então quer dizer o quê? Suficientemente clara para que não haja perda de casos, para que nada passe despercebido, tá certo? E também para que casos falsos seja classificado como casos positivos e assim por diante. Então, entendemos que essa definição ela tem que ser feita primeiramente por pessoas qualificadas, né? Pessoas treinadas, enfim, que tenha essa competência, certo? E que, mediante uma situação que está sendo vivenciada no momento, enfim, que mesmo que um caso suspeito, por exemplo, ele seja notificado como caso suspeito e que após resultados de exames e tudo mais, esse caso suspeito seja colocado como caso confirmado, tá? Então, esses casos podem ser classificados, como eu já falei, como caso suspeito, né? Então, pessoa cuja história clínica e epidemiológica, sintomas e possíveis exposição a uma fonte de infecção ou contaminação, né? Possa aí ser um possível contaminado. Temos o caso confirmado, né? Pessoa ou animal infectado ou doente que apresente características clínicas, laboratoriais, no caso aí a confirmação via exame, né? De alguma doença específica ou agravo. E temos também o caso descartado, né? Que seria aqui aqueles casos das pessoas que não preenchem nenhum dos critérios acima, nenhum critério de suspeita e nenhum critério de confirmação, tá? Então, pode ser que um caso suspeito ele se torne um caso confirmado após, por exemplo, um resultado de exame ou possa ser colocado como um caso descartado também aí depois de uma confirmação laboratorial, por exemplo. Estratégias utilizadas para detectar esses casos, né? Então, dentro da vigilância epidemiológica, deve-se ter essas estratégias, né? Vamos dizer assim que essas estratégias é um multirão de equipe e estratégias, né? Como eu já disse, né? Para que possa fazer com que todos esses casos seja acolhido de forma rápida e de forma eficiente, tá? Então, nós temos aí estratégias de vigilância passiva, que é aquela vigilância onde vai ocorrer as notificações voluntárias e espontâneas que ocorrem na rotina de serviço. Então, assim, é uma vigilância que vai estar ali acomodada, caso acontecer, vai ser notificado, né? Vai ser aberta a ocorrência daquela determinada doença listada ali que preocupa aí a vigilância. Temos a vigilância ativa, que já é uma situação oposta da passiva, né? Na verdade, a ativa, ela busca ativamente os casos, né? Utilizando aí situações alarmantes. Então, por exemplo, num determinado bairro, né? Ocorreu alguma situação onde se suspeita que ali deve ter vários casos de alguma determinada doença. Então, a vigilância vai até aquele local e vai fazer uma busca ativa, literalmente, tá? Temos a vigilância sindrômica, né? Que é uma vigilância que vai estar se dedicando a algum grupo de doença em específicos, algum grupo de doença ou sinais e sintomas específicos, né? Para simplesmente se dedicar àquela situação. Então, assim,
Por exemplo, vai ser uma vigilância que só vai estar atendendo, notificando, fazendo todos os registros só do coronavírus, por exemplo, né? E aí, dessa forma, por estar totalmente direcionada a essa vigilância, as intervenções vão acontecer mais rápido, né? Para tentar aí, como eu disse, controlar, evitar, né, uma situação pior. Temos também a fonte sentinela, que é a seleção de um estabelecimento ou mais de um estabelecimento de saúde, onde se concentra aí os esforços para a obtenção das informações epidemiológicas desejadas, né? Então, nesse caso, vai ser direcionada aí um estabelecimento de saúde só para o atendimento e todas as estratégias aí de controle, tratamento, enfim, de determinadas doenças. E temos a vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar, né? Que é a vigilância que vai atuar mediante o atendimento dentro daquele hospital, né? Então, vai realizar as ações de vigilância das doenças de notificação compulsória que ocorrer dentro daquele hospital. Métodos de investigação epidemiológica. Investigação epidemiológica é um trabalho de campo realizado a partir dos casos notificados, seja lá casos notificados como suspeito ou confirmado, né? Então, esses métodos, a partir do momento que se observa um crescimento de notificação e, enfim, isso vai se iniciar, esses métodos, essa investigação, né? Então, esses métodos investigativos vai iniciar imediatamente após a observação dessas notificações, né? Então, essa investigação, ela é utilizada como instrumento fundamental para conhecer a real ocorrência daquela doença, e essa investigação tem como objetivo o quê? Identificar a fonte, identificar o modo de transmissão, identificar os grupos expostos e os grupos de maiores riscos, identificar os casos secundários, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí na sequência. E identificar os fatores determinantes, né? Esses fatores determinantes vai estar esclarecendo as circunstâncias que propiciaram a ocorrência dessas doenças, né? Investigando aí os fatores de risco para que aquela doença foi identificada, né? E dessa forma, com esse objetivo e com essa investigação, que é uma investigação minuciosa, a vigilância epidemiológica vai tentar fazer o quê? Vai tentar fechar o circo aí para que essa doença não, essas transmissão, né? Essas contaminações, por exemplo, não aumente, né? Para que tudo aquilo de pior que possa acontecer, pensando aí numa doença que pode acometer várias pessoas e tudo mais, não ocorra, principalmente se tratando de doenças de alta letalidade. Dentro dessa investigação também vai ter como objetivo confirmar o diagnóstico, né? Que não se deve tomar nenhuma providência de tratamento e tudo mais se a doença não for diagnosticada de fato. Determinar as principais características epidemiológicas, né, que nós falamos lá no início, e recomendar e adotar medidas oportunas de prevenção e controle. Então, essa investigação, após, né, fechar essa investigação, tudo isso vai ter uma resposta, né? A confirmação e os métodos de confirmação dessa doença, no caso aí o diagnóstico, as determinações das características epidemiológicas, saber aí a morbidade, mortalidade, letalidade dessa doença e assim por diante, tá?
Essa investigação, todas essas informações, ela deve ser armazenada num sistema, que é o Sistema de Informação de Agrados de Notificação, né? Dessa forma, todas as informações dessa investigação vai ficar arquivada nesse sistema, e aí toda a vigilância epidemiológica vai estar atuando com todos os objetivos aí de controlar e prevenir, enfim, tá? Então, mediante isso, a qualidade dessa investigação vai depender de quem? De quem está fazendo essa investigação. No caso aí, os serviços de saúde que está envolvido nessa investigação, né? Vai depender também dos recursos laboratoriais, a disponibilidade dos recursos humanos, então dos profissionais que possa atuar nessa investigação, recursos financeiros, né? Então, de fato, a investigação ela vai ser eficiente se tudo isso estiver disponível para a vigilância epidemiológica, tá? A investigação deve ser realizada para esclarecimento de casos de óbitos e de surtos ou epidemia e deve ser realizada sempre que ocorrer um evento de relevância epidemiológica, doenças de notificação compulsória, surtos e epidemia, doenças emergentes de etiologia desconhecida, de doenças não esclarecidas, doenças inusitadas e óbitos de causa desconhecida. Então, quando houver essas situações, essa investigação deve iniciar imediatamente, tá? A investigação ela também vai buscar novos casos, né? Que pode ser novos casos que esteja sendo atendido em outros serviços de saúde, né? Então, para que esses casos sejam notificados e tudo mais, todos os outros serviços de saúde do município, enfim, que esteja sendo acometido, né, por essa doença, tem que estar ciente, né, do que está acontecendo aí nas suas proximidades, tá? Então, muitas das vezes tem doenças que, pelo fato daquela instituição de saúde não estar ciente, né, não estar envolvida aí na ocorrência de uma doença nova, por exemplo, às vezes passa desapercebido. Atende o paciente, correlaciona aqueles sintomas com uma outra patologia e acaba aí não notificando esse paciente. Então, fazer uma busca nos prontuários, nas fichas de atendimento, nas análises clínicas e laboratoriais também vai ser uma forma de investigar toda essa situação. Essas atividades possibilitam a identificação de casos suspeitos, de doenças de notificação compulsória e de agravos que têm aí impacto na saúde pública, tá? Como nós estávamos falando, que também é como objetivo da investigação, é buscar casos secundários, né? No caso aí, os comunicantes domiciliares, pessoas que tiveram contato com aquela pessoa que teve aí um caso confirmado, são pessoas que estão na mira, né? Então, essas pessoas devem, né, ficar sobre acompanhamento, por exemplo, para observar aí se essas pessoas vão ser de fato um possível caso confirmado no futuro, tá? A investigação visa também identificar a fonte da infecção e dessa forma prevenir os casos secundários, que a partir do momento que você sabe da onde que se transmitiu, a forma que está transmitindo, é possível criar aí uma barreira para que outros casos não venham a surgir. Capítulo 2, doenças. Aqui nós temos uma lista de doenças de notificação compulsória que está disponível na apostila de vocês. Então, são doenças que, caso seja diagnosticada ou suspeita dentro de uma unidade de saúde, tem que ser notificada imediatamente, tá?
Doenças e agravos de notificação imediata, aqui uma outra lista. E aqui nós vamos falar sobre os principais indicadores epidemiológicos, né? Então, para o planejamento de ações de prevenção e controle de doenças e agravos, é importante conhecer o perfil dos problemas de saúde da população assistida. Então, isso quer dizer o quê? Para que de fato uma doença seja relativamente preocupante, ela deve, vamos dizer assim, se encaixar nesses indicadores, tá certo? Então veja só, as doenças ela pode ser apresentada com quais mais acomete a população, as que mais matam, quantas pessoas morrem, os grupos de faixa etária, por exemplo, que sofrem mais frente àquela doença, tá? Então esses indicadores vai nos auxiliar nesse sentido, que seria o quê? Colocar realmente a doença no lugar que ela merece. Se é uma doença grave, colocar ela lá, vamos dizer assim, como uma prioridade, né? E aquelas que não mata, que não traz nenhum prejuízo, né? Claro que ficar doente não é legal, mas tem aquelas doenças que não traz nenhum prejuízo de impacto, de grande impacto, né, para a pessoa ou para o coletivo, tá? Então, para isso foram criados esses indicadores de saúde, né, que representam e tentam medir o aspecto normal da doença, que muitas das vezes não é percebido de cara, tá? Então, esses indicadores orientarão o processo de planejamento em saúde, a organização dos serviços de atenção e a determinação do número de leitos hospitalares necessário para determinada região. Então, por exemplo, se uma região tem não como costume, mas como uma situação normal ter casos de determinada doença que outra região não tem, essa região que tem precisa se preparar para atender os casos que ocorrem ali no seu território, né? Então, para isso, esses indicadores vão estar nos ajudando e dessa forma as instituições de saúde têm a capacidade de se preparar para atender esses casos. Então, aqui nós vamos falar sobre o primeiro indicador, no caso, morbidade, né? Então, o que seria isso? A morbidade refere-se ao comportamento das doenças numa população exposta ao adoecimento, né? Então, quer dizer, qual a probabilidade de adoecer e, se adoecer, o que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai se curar rapidamente? É uma doença de fácil tratamento? Quais os recursos de tratamento ela vai precisar, ok? Mortalidade, segundo indicador, né? Então, mortalidade é o quê? É a relação entre o número de óbitos e o número de pessoas expostas e dessas pessoas expostas, o risco delas morrerem. Tá certo? Então, como eu disse, tem doenças que são doenças de pequeno impacto fisiológico. Então, quer dizer, se a pessoa se adoece, rapidamente ela pode ser tratada. Com tais recursos, por exemplo, com tais medicamentos, ela vai ser tratada e assunto resolvido. Agora, tem doenças que no jovem se comporta de uma forma, no idoso se comporta de outra forma, para uma criança se comporta de outra forma. Então, essa é a situação de mortalidade também, tá? E a letalidade, né? Que é o quê? É conhecer a gravidade da doença, se é uma doença grave ou não, uma doença letal ou não, ok? E juntando todos esses indicadores, né? É onde vai ser possível criar estratégias de prevenção, estratégias de tratamento, né?
para que realmente a população fique segura da melhor forma possível frente àquela doença, aquele agravo, tá? Continuando aí, para que se possa avaliar o significado dos indicadores e compará-los frente à população diferentes, sem que haja distorção das informações, esses indicadores são calculados por meio de taxas, índices, coeficientes e expressos em porcentagem, né? Então, de fato, esses indicadores nós conseguimos entender melhor e qualificar melhor eles quando a gente usa números, né? Dentre tantas pessoas, né, se contaminarem com tal doença, quantas irão morrer, quantas irão ficar grave, né? Então, população de tantas pessoas, quantas dessas pessoas está exposta e pode adoecer, né? Então, os números aqui vai estar auxiliando aí na qualificação dessas doenças através dos indicadores, tá certo? Então, através dessa forma, né, essas ações que a vigilância epidemiológica proporciona, né, e assim obtendo esses resultados, fica mais fácil de implementar, né, porque através das bases de dados, né, através desses levantamentos e tudo mais, fica mais fácil de elaborar e implementar novos programas específicos para cuidar daquela população frente àquela doença, né? E aí, com todos essas informações, desde lá, buscando lá os sinais e sintomas, tratamento, a gravidade da doença e tudo mais, é possível identificar os fatores de risco, né, para aquela doença, né, e assim determinar ações de morbidade, ações que possam minimizar os números de morbidade. Então, minimizar o quê? Os números dos doentes, a quantidade de doentes. Aqui tem a definição de alguns termos, né? O que é surto, o que é epidemia, o que é pandemia e o que é endemia. Então, o que é o surto? Então, o surto acontece quando há um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Epidemia já é caracterizado quando há quando um surto acontece em diversas regiões, né, ao mesmo tempo. Ou em uma diferença curta de tempo. E uma pandemia, numa escala aí de gravidade, a pandemia é a pior situação, né? Quando ela se espalha, né? Quando há uma epidemia em diversas regiões do planeta, né? E a endemia, no caso, está relacionada a uma questão quantitativa, que é uma doença classificada como endêmica, significa que ela é típica de uma região, né? Quando ela acontece com uma maior frequência numa determinada região ou num determinado período do ano, né? Que daí, no caso, nós também chamamos de doenças sazonais, quando ela surge no período específico do ano. Por exemplo, como um exemplo aí de endemia, seria a febre amarela, que é uma doença endêmica da região norte do Brasil. Então, ela tem mais probabilidade de surgimento nessa região do país.